A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um podcast Faça-se a Música. Agora, bom, estamos nos aproximando do fim do ano, né, Miguel? Essa semana tem Natal. Então, deixa eu fazer as contas aqui. É o nosso penúltimo podcast do ano. Devo informar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, que, na verdade, na semana que está chegando agora, pode ser que eu tenha algumas dificuldades para fazer o podcast, já que está para nascer minha segunda filha. O nosso Natal aqui em casa. O Natal em casa vai ser com Jesus menino, mas também com a chegada da minha filha. Então, meus caros, se no próximo podcast o Miguel tiver que fazer sozinho, é que eu tô tendo que trocar uma fralda a mais em casa. Miguel, do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto que nós começamos a tratar no último podcast, que era da música aleatória. E tem a ver também quando nós fizemos o podcast sobre o Piazzolla e o Rinastera, porque o Rinastera é um dos compositores que se dedicou à música aleatória. Dentro do movimento de vanguarda, né, nós temos, podemos dizer, 4 grandes famílias de música. O movimento de vanguarda, dá para se dizer ali que nasceu por volta de 1950, se a gente lembrar o Maria Carpo dá como o fim do conceito de música do século XIX, ali em 1950. Justamente porque é ali que daí a gente pode dizer que nasce a música de vanguarda, que nega aspectos da música que até então vinha se fazendo. Como a gente aprofundou um pouco esse tema, quem quiser, no nosso podcast passado, né? Isso, exatamente. E existem ali, em 1950, nascem, pode-se dizer que frutos de pesquisas e análises ali, principalmente na escola de Darmstadt, na Alemanha, que é um fenômeno que precisaria ser mais estudado, e eu vou fazer isso e vou trazer para vocês aqui, exclusivamente no nosso podcast Faça-se a Música, o que eu encontrar de interessante nessa escola de Darmstadt, que era uma escola de verão onde iam estudantes e músicos com uma sólida formação musical para dividir as últimas descobertas e ampliar as fronteiras do que se conhece por música, né? Então, a gente pode dizer que o conceito de música tornou-se tão largo graças aos trabalhos da escola de Darmstadt. E pode-se dizer que depois desse experimento, temos 4 grandes fenômenos na música. Um deles é a música aleatória, que nós vamos tratar nesse episódio. Outro é a música concreta, que nós tratamos no último episódio. O outro é a música eletrônica, que nós também tratamos no último episódio. Claro que não há exaustão. E o último é a música minimalista, que dá para se dizer que, em certo sentido, foi um pouco contrária à escola de Darmstadt, como também a música aleatória, mas que depois a escola de Darmstadt conseguiu assimilar. Bom, música aleatória. Esse tema é muito polêmico, na verdade, porque o músico, na verdade, o compositor, ele se omite em determinados pontos. Por exemplo, ele diz: aqui o violinista vai tocar o que ele quiser entre essa e essa nota, e no tempo que quiser, na dinâmica do tal a tal. Dinâmica e intensidade, né? Se eu toco forte, se eu toco fraquinho, vamos dizer assim, piano. E então, tem alguns parâmetros que são deixados à iniciativa do músico. E existem vários tipos de parâmetros que eu posso deixar a liberdade do músico. Eu posso deixar a intensidade, eu posso deixar, por exemplo, segmentos de música da partitura. Eu dou para o músico, por exemplo, tem aqui 20 segmentos
e tu vais escolher a ordem que tu quiseres para tocar eles, podendo não repetir, etc. Eu boto alguns limites, né, da repetição, e o músico vai lá e toca como ele quiser. E isso faz a execução das composições ser sempre diferente, porque se presume que cada músico vai selecionar uma ordem diferente, etc. Você me fala, já no início da sua explicação sobre música aleatória, eu imediatamente penso, na verdade existe a música aleatória, propõe um improviso dentro de certos parâmetros, né? Mas só para ilustrar um pouco o quanto até hoje para dizer pouco, é discutida a importância da música aleatória entre os músicos. Eu tive uma experiência em Munique, uma experiência maravilhosa. Eu pude escrever num workshop música para o Quarteto Arditi, o Arditi Quartet, que é famosíssimo dentro do universo da música contemporânea, né? Eles tocaram de tudo e são realmente músicos fantásticos. Inclusive, um brasileiro faz parte eu não me lembro o nome dele, mas tocando a viola, é um brasileiro de família alemã que toca até hoje tá na formação atual do Quarteto Arditi. Mas o que acontece? Eu escrevi 4 bagatelas, na época estava estudando quarteto de cordas, baseado, eu estava estudando muito Ligeti e compus muito pensando em Ligeti, assim, e botei alguns compassos de improvisação, né? E pus, como você estava mesmo ilustrando, tocar notas tais e tais entre essa tessitura com forte. Eu me lembro que eles me olharam assim e fizeram qualquer coisa muito de mau gosto. E me fizeram qualquer pergunta e, assim, eles estavam já criticando. Eu falei, poxa, mas o que é que você está querendo aqui? E eu tava ali com a cabeça, sabe? Na verdade, eu não estava nem tão envolvido no conceito da música aleatória, dentro daquilo que nasceu em Darmstadt. Eu estava muito mais pensando como jazzista. Para mim, a improvisação é uma coisa que existe um universo da improvisação, mas com o Stimmung, como se diz em alemão, com a ideia, o gosto pela improvisação mais ligado ao jazz. E eu escrevi aquilo sem intenção, não sei, filosófica ou intelectual muito sofisticada, o que não me exime do meu pecado como compositor, por assim dizer. Já que eu estava compondo, eu deveria fazer alguma coisa com todo... Mas enfim, a verdade é que eles me disseram, poxa, mas você tá com... Eles disseram isso com toda razão. Você tá com um dos melhores, se não o melhor quarteto de música contemporânea e de música do mundo. Você poderia ter escrito o que você quisesse e eu ia tocar exatamente aquilo que você tivesse escrito. E você me escreve isso? Rapaz, eu falei, caramba. E é o Quarteto Arditi, respeitadíssimo dentro do universo da música contemporânea e também muito... Eu não tive tempo de desenvolver esse assunto com eles, porque a gente estava no meio... Mas aquilo me tocou, me chamou a atenção, que não é um conceito... unânime, né? Essa coisa de liberdade. Quer dizer, o próprio Quarteto Arditi, eu tive essa experiência na fonte em que ele disse isso e me tocou demais. E ali eu voltei em certos eu entrei um pouco no eixo ali como compositor de que, quer dizer, você tem realmente a capacidade ou talvez o chamado para escrever certas coisas. Guto, eu vou te dizer uma coisa, né, que vai aliviar o teu senso de culpa agora. Por favor. John Cage, que é compositor dos Estados Unidos, o qual a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Ele também escrevia muito em música com a técnica da música aleatória, como a gente vai dizer daqui a pouco. E uma das orquestras que tocou, não me lembro agora qual foi, no festival, reclamou daquela música aleatória que tinha que fazer
e disseram pro diretor artístico, mas não dá para botar os estudantes a tocar isso aqui? Por que a gente que é profissional tem que tocar? Porque é muito fácil, eu posso tocar o que eu quiser, né? Mas qual é a dificuldade ali que o músico profissional tem de tocar uma coisa dessas? É a necessidade que ele tem que decidir o que vai tocar. E o músico, ele é toda a vida treinado para seguir aquela partitura à risca, à perfeição, né? Até para interpretar o que está escrito ali. Mas decidir o que ele vai tocar, não tem treinamento para isso. Então, não foi só com a tua composição que eu ouvi Rebeldia, eu ouvi também Rebeldia com a música do John Cage. E por que eu acho que tu podes aliviar o teu senso de culpa, né? Porque o John Cage é eu digo porque eu realmente acredito nisso, ele é um grande pensador da música. Não digo compositor, porque pelos mesmos motivos pelos quais a música aleatória hoje em dia tá saindo de moda. Porque quando eu vou avaliar um compositor, eu quero saber o que ele realmente escreveu de música, né? Não o que ele deixou em branco. Mas o John Cage deixou as coisas em branco de uma maneira genial, posso dizer. Porque ele tem a famosa peça 4 minutos e 33 segundos, que o pessoal que nos escuta ou conhece ou, por favor, procure. 4 minutos e 33 segundos. Minuto se escreve com uma aspa só e segundos com 2 aspas. E que é uma peça em que a partitura é uma peça em 3 movimentos, que dura 4 minutos e 33 segundos no total, que é a soma de... é quanto faz 273, né, que é o zero absoluto da temperatura. Transformando em segundos e somando, dá 4 minutos e 33 segundos. Em 3 movimentos. Primeiro movimento, silêncio. Segundo movimento, silêncio. Terceiro movimento, silêncio. Uma peça para piano. O pianista chega, deposita a sua partitura na estante, fecha o teclado do piano e pega um relógio, possivelmente um relógio de bolso, não um celular, que é muito feio, e conta lá o tempo do primeiro movimento. Aí, findo o primeiro movimento, ele abre o teclado, fecha de novo e começa o segundo movimento. Então, tu tens aí uma partitura de uma certa duração, uma música de uma certa duração, que tu não tens nenhuma nota escrita. Mas por que eu disse que isso é uma música aleatória? E eu estou certo em dizer isso? Porque não é que a plateia não vai escutar nenhum som. A música é composta dos rumores que a plateia faz durante 4 minutos e 33 segundos, aos quais cada ouvinte deve atentar para fruir dessa música. E acaba atentando mesmo, né? Sim, sim. Então, é uma ideia genial, né? Eu acho que a música de vanguarda está cheia de ideias geniais e músicas não tão felizes. Foi utilizada, desculpa interromper aqui rapidamente, mas a Orquestra Filarmônica de Berlim acabou executando agora no 1 ou 2 meses atrás, quando essa onda do segundo lockdown veio e novamente fechou casas, teatros e impediu concertos. Então, na Alemanha, dentro de um movimento chamado Ohne Kunst wird still, quer dizer, sem arte tudo fica silencioso, né? Então, o regente, o Petrenko, o chefe da Orquestra de Berlim, regiu o 483. Né? Bom, só uma pausa. Foi utilizada conceitualmente muito bem. Sim. Dizem que é muito difícil de tocar, porque a pessoa tem que... Recomenda-se que não faça nenhum sorriso, não exprima nenhuma reação ante o que a plateia vai manifestar, né? Bom, então, essa é uma das histórias do John Cage. Ele tem outras também, que são igualmente interessantes. Tem uma peça para rádios em que ela está muito bem escrita, exatamente o que cada rádio, quando que liga, quando que desliga, o volume, tá tudo
precisamente escrito, só não está escrito o que vai sair de cada rádio. Então, é uma outra ideia genial, né? Musicalmente, não tão feliz, porque eu não tenho ideia de como é que vai soar isso aí. Como é que eu vou avaliar... Enfim, mas a música de vanguarda é feita dessas coisas. Você falou da escola de Darmstadt, e Darmstadt nasce em um momento, e com financiamento também, ou com financiamento, a gente pode aprofundar essas, como você bem disse em um outro momento, falar sobre a escola de Darmstadt. Mas na Alemanha, no meados do século XX, muitos intelectuais, e aí a gente coloca também, no final das contas, os compositores que tinham, uma tendência, óbvio, existe um trabalho intelectual enorme em cada, na música, isso não tem nem o que, isso é muito evidente, ainda que muita música de hoje, talvez muita gente famosa acabe não mostrando que necessariamente exista um trabalho intelectual por trás da composição, ou por trás da música. Mas enfim, na escola de Darmstadt, muitos dos financiadores dos propósitos também obviamente depois dos próprios compositores, era justamente propor, mais do que fazer música justamente contemplativa, ou que tivesse a raiz na contemplação, enfim, e na beleza, como a gente falou, que o próprio Capô fecha a música com esse tipo de abordagem ali, justamente em 1950. Em Darmstadt existe um desejo enorme por parte de muitos compositores e de muitos financiadores de propor uma nova sociedade, não é? De propor novos paradigmas na sociedade, em geral. Sim. Onde a música é utilizada como um instrumento muito forte para que esse projeto, sem uma forma definida, possa ser colocado em prática. O que permite, de fato, que muitos compositores possam experimentar certas ideias conceituais que musicalmente significam pouco, financiado, quer dizer, porque aqui a gente toca num tema imediatamente, mas quem é que... tudo bem, o cara... por exemplo, John Cage, que de fato, como você bem disse, é um compositor que deve ser respeitado e deve ser até, enfim, deve ser levado em conta, não obstante as suas músicas tenham um êxito talvez muito aquém do que a música mereça. Não se sabe, depende do que vai acontecer. Depende do que vai acontecer, exatamente. Ele não pensou no êxito. Exato. Ou melhor, tem um êxito muito mais social, às vezes, né? Muito mais... Intelectual. Intelectual. E até do que, de fato, de fruição para algo, por exemplo, né? Como a gente usou já esse termo aqui, não é a música que eu coloco para minha avó quando eu dou uma carona para ela para rodoviária, né? Simplesmente existem... a fruição da música, ela não depende do grau intelectual da pessoa. Tanto é verdade que quando nós falamos do filme da vida, a gente comentou de uma menina que tem síndrome de Down. Quem tem síndrome de Down escuta música e gosta de música. Tanto é que eu dancei com ela, porque ela gostava muito de música. Mas uma música com... Você dançou uma valsa com ela, né? Dancei uma valsa com ela. Grande. Mas uma música cujo valor está no conceito, uma pessoa com síndrome de Down não entende, porque são áreas do cérebro diferentes com as quais eu estou dialogando. Que é o que o Capô dizia. Até 1950 eu dialogava com uma área específica do cérebro. A partir de então eu comecei a dialogar com outra. Mas estamos falando do mesmo fenômeno? É música ainda? Exato. E na verdade, a gente falando... Muita gente... A gente também não... O conceito às vezes não está evidente. Você tem que demandar ainda mais tempo e dispor de ainda mais tempo para entender o conceito, para eventualmente poder fruir de maneira etc, etc, etc. Mas eu estava falando justamente de Darmstadt. Então, quer dizer, é interessante de notar que ali existiu uma ideia de propor novos paradigmas para a sociedade. Sim. E então, obviamente que depois disso, a gente pode ver aí a música,
o mercado, isso gerou uma série de modificações, né? Essa ideia de Darmstadt gerou uma série, a escola de Darmstadt gerou uma série de modificações no mercado musical ao longo do século XX, início e até hoje aquilo que a gente está fazendo, porque justamente tirou a música do espaço que ela ocupava por séculos, ou por milênios talvez, colocando a música num caminho que, na verdade, você acaba utilizando a música muito aquém daquilo que ela pode fazer para o ser humano. E a música aleatória, ela é um desses resultados, né? Ela não conversa diretamente com o ser humano sem a intermediação de talvez um conhecimento teórico, intelectual determinado. Quer dizer, a música começa a fazer parte de uma escola iniciática, muito mais do que justamente a manifestação de valores e de sensações que são intrínsecas ao ser humano e que percorrem toda a humanidade, né? Ela começa a ficar mais pontual, ainda que tenha essa ideia de aleatória e que abrangeria muito mais possibilidades. Ao contrário, acaba estreitando um pouco, né? Só uma curiosidade. O primeiro exemplo de música aleatória que nós temos, música escrita, obviamente. E porque música não escrita não dá pra dizer que é aleatória, possivelmente não tem nada escrito. Música escrita aleatória. Isso é uma pequena curiosidade, né? Não é da vanguarda, é lá pro século XV. Johannes Ockeghem. Missa em qualquer modo. Ele escreveu uma missa sem acidentes na partitura, em que a pessoa poderia cantar em qualquer modo. Naquela época existiam 8 modos, que na prática dá, sei lá, se pegar as escalas, dá só 4 escalas diferentes, porque um modo é a inversão do outro. Então a pessoa podia, por exemplo, só para dar um exemplo, né, para quem não sabe ler partitura, eu tenho ali uma partitura onde tenho as 7 notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e organizadas em melodias, etc. E eu posso escolher se todos os Sis vão ser Si bemol, Si natural, se todos os Sol vão ser Sol sustenido, Sol bemol, etc. E teoricamente deve soar bem. Isso é interessante, porque existe uma preocupação com o resultado, né? Porque eu digo, faz isso, tu faz como tu quiseres, mas o meu mérito é que o resultado vai ser bom. É que vai funcionar. Então, se eu digo, bom, o resultado não me interessa, interessa só o meio, tá. É diferente, né? É diferente. É diferente, eu posso dizer qualquer coisa com essa expressão, né? Mas eu acho que existe um valor menor aí, porque não me importa o resultado final, importa só o método. Então, acho que, de novo, estamos falando de coisas diferentes. Bom, pequeno parêntese. Eu estava contando a história do meu tapa na cara com o Quarteto Ardite. Primeiro eu lembrei do nome do violista brasileiro Ralph Elias, como eu bem disse, de origem alemã, nascido em São Paulo. E eu acabei usando a pausa aqui para em que eu estava para pesquisar. O Ralph nasceu em São Paulo, com 12 anos começa a tocar viola e já com 18 anos ganha um concurso muito importante, começa sua carreira internacional, enfim. E faz parte do Quarteto Ardite, que tem a sua base em Londres. Estava dizendo justamente desse momento que eu imaginava, o Quarteto Ardite é o top da música contemporânea, então tudo que eu escrever eles vão gostar e vão falar. E eles justamente ali me dizem, poxa, você está me propondo que eu toque o que eu quiser, sendo que eu poderia tocar qualquer coisa que você quisesse, você compositor. Bom, eu como jazzista, naquele tempo, eu fiquei assim, o cara não sabe improvisar? Poderia ser uma das perguntas, ou então eu trazendo isso para outros amigos,
alguns disseram, mas enfim, hoje em dia o músico tem que estar preparado para saber improvisar e saber isso e saber aquilo outro. Bom, aí a gente vai a gente pode abre o caminho para uma série de discussões sobre a preparação dos músicos e o que pode se fazer, o que não pode se fazer. Mas, em vez de entrar nessa discussão que começa no final das contas, a chover um pouco no molhado e como se diz no jargão popular, lambejelo, entendeu? A gente pode justamente, voltando, como você falou, dessa composição já do século XV, ou de 1500 e qualquer coisa, não é? Que você acabou de dizer. Do Ockeghem. Primeiro nome Jacques, né? Não. Johannes Ockeghem. O canto gregoriano, a notação do canto gregoriano, dá uma liberdade importante para o intérprete. Não é verdade? Sim. Quer dizer, existem coisas muito bem indicadas, existe um caminho muito claro a ser trilhado, mas que no final das contas, eu arrisco a dizer que mais do que qualquer outro estilo musical, consegue alinhar, consegue unir liberdade de interpretação dentro daquilo que o compositor se propõe a fazer, né? Então, quer dizer, no final das contas, de alguma maneira, o conceito da liberdade dentro da interpretação sempre existiu, não é? Pelo simples fato que Miguel cantando uma nota e eu cantando a mesma nota, isso vem carregado de personalidade. Quer dizer, o indivíduo não tem como não sair, se manifestar, não é? Agora, aleatório, mais do que propor quase que mastigar novamente o que já, né, uma mesma ideia, o aleatório aqui está jogando a ideia, me parece, eu volto naquela ideia de uma proposta social, de uma proposta de um novo paradigma para a sociedade. É querer jogar a ideia de que estamos sem caminhos muito bem definidos naquilo que seja o mundo, naquilo que seja o propósito de cada ser humano nas manifestações, no caso musicais, né? Parece que joga muito mais com esse tipo de camada do ser humano do que com o fato da música mesmo. Porque obviamente que no final das contas, aleatório parece uma coisa completamente vaga. E no final das contas, obviamente que não é. Porque se eu já também, é como você estava bem dizendo, se o compositor está querendo que seja dentro daquela tessitura, com tais notas, com tal dinâmica, etc, etc, no final das contas ele está querendo botar a marca dele naquilo que ele está compondo, não é? Sim, um certo grau de controle na aleatoriedade, né? Exato. E só um pequeno parêntese, não digam jamais a música aleatórica. Tem muita gente que diz, isso é um erro de tradução do alemão, onde existe a palavra aleatorik, que é um substantivo, mas em português o adjetivo para a música é aleatória. Apesar que aleatórica é muito engraçado, né? A gente pode até usar esse nome para outras coisas, mas de gozação. Mas o Gregoriano está dizendo, é uma música... Bom, a gente tem que encerrar aqui por causa do nosso tempo, mas o Gregoriano merece um capítulo à parte, né? Certamente. Porque se a gente pega a música notação em pentagrama, na verdade é um tetragrama, surgiu só no segundo milênio aí desde o nascimento de Jesus. E o Gregoriano é uma música que tem origens no canto hebraico, né? Então, como é que se manteve isso até 1000? É uma coisa que... o ano 1000 ali é uma coisa que nós temos que aprofundar aí em um outro episódio à parte. Bom, acho que vale dizer já uma pequena introdução sobre esse assunto, ou melhor, para a gente finalizar o nosso podcast de música aleatória, sobre música aleatória, já que a gente está perto do Natal, a gente pode, justamente, você falou uma coisa muito interessante, que o canto gregoriano vem da tradição hebraica, né? Sim. E justamente ali, naquele momento em que agora, no tempo do Advento, é tão lembrado,
quando Maria visita Isabel, e Isabel reconhece que ela está grávida do Senhor, né? Ali existe, naquele momento e logo depois, é o início da tradição, da canção, da tradição da música cristã, né? Sim. Porque ali tem o Magnífica, logo depois tem o Benedictus, um pouco depois, quando está para nascer São João, o pai dele, Zacarias, vai cantar o Benedictus. Quando chega a oração da Ave Maria, a segunda parte, é Isabel que diz a Maria, né? Bendita tu entre as mulheres. Enfim, ali nesse episódio que depois é a Anunciação e o Advento do Messias, é uma junção musical muito interessante, onde a tradição hebraica, porque Maria e Isabel eram mulheres hebreias, né? Judias, exatamente. Então, ali, essa junção é muito interessante musicalmente e é depois conservada até os dias de hoje através muito do canto gregoriano, justamente. Tem isso tudo, né? Então vale a pena a gente, num outro momento, desenvolver esse assunto. O próximo episódio nosso vai ser em tempo de Natal. Exato. Então acho que tem a ver aí com o assunto. Com certeza. Então tá, a gente fica por aqui hoje. Desejamos a todos uma ótima e uma feliz e serena semana de Natal. E nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo podcast Faça-se a Música. Um grande abraço. Até a próxima.